Olá, olá, sejam bem-vindos! A gente segue aqui direto da Farm Show com muita informação e conhecimento para aprender juntos. Por isso, o nosso bate-papo agora é com o Fabrício Amaral, que é diretor de agricultura de precisão do grupo Iguaçu Máquinas, representante da John Deere. Bora falar e entender um pouquinho desse universo que é gigante, mas cada vez mais, Fabrício, está dentro do quintal de casa. Exatamente. A gente tem um universo aí muito grande, né? Falando aí de tecnologia de aplicação, é um nicho, mas é um nicho muito a ser explorado, com bastante demanda por informação. Hoje em dia a gente está aqui, onde a gente passa tem informação, tem tecnologia, a gente estava conversando sobre isso um pouco antes, né? E então tem muita coisa pra gente falar aqui hoje, né? Um dos principais assuntos aqui dos bastidores da feira, nos corredores, é exatamente isso, né? Tanto a tecnologia à disposição, de que forma que eu entendo que essa é a melhor tecnologia para o meu negócio, porque tem um leque de opções para o produtor hoje. Hoje em dia ele tem tecnologias muito disponível e várias opções, né? Hoje em dia a gente trabalha muito na Iguaçu com um atendimento um pouco mais personalizado para que a gente entenda qual é o nível que ele está, para onde ele quer ir e a gente adeque a isso, né? Então, quando a gente fala de máquinas, a gente tem várias opções, por exemplo, de tecnologia embarcada, que ele pode ir do básico até o avançado, né? Hoje em dia a gente tem, como você falou, né, muita coisa à disposição do produtor, né? Quando a gente fala de aplicação, a gente vem falando, por exemplo, de aplicações convencionais, hoje com aplicações pulsadas, né, que é um novo modo de ver a aplicação. A gente está falando de aplicação seletiva, então a gente tem várias coisas mesmo, vários níveis de tecnologia que o cliente, né, o homem lá no campo, ele tem que entender desde do básico do manejo para que ele faça uma base bem estabelecida e se prepare para que quando ele acesse essa tecnologia um pouco mais avançada, ele esteja preparado, né? Nós estamos diante de um cenário que vai desde um pequeno produtor que pode ter essa tecnologia embarcada, até naturalmente grandes grupos, grandes multinacionais que têm mais facilidade de abraçar todo esse universo aí. É importante entender e conhecer os seus limites, o seu pessoal, aquilo que você está disposto a fazer, porque isso é fundamental, Fabrício. Com certeza. Hoje a adoção da tecnologia ela é muito democrática. Então, desde o pequeno produtor até o grande, eles têm o mesmo acesso à tecnologia. O que muda são as pessoas, né? Quem vai estar lá para fazer isso rodar, né? Que hoje, inclusive, é um dos gargalos que nós temos, tanto do pequeno quanto do grande produtor, né? Então, hoje é uma barreira a ser vencida e quando a gente fala de tecnologia, ela é uma das coisas mais faladas aqui na feira, mas a gente não pode esquecer também de que quem está lá para fazer isso rodar, né? Então, é uma dificuldade hoje universal, é a questão das pessoas que vão utilizar essas tecnologias. E a gente estava aqui conversando para alinhar todo o bate-papo e o Fabrício mencionou algo que eu achei assim genial. E ele disse o seguinte: é fundamental se sentir parte, esse senso de pertencimento do produtor e do colaborador tem que existir e tem que ser respeitado. Com certeza, né? A gente estava comentando aqui que algumas coisas que a gente vem notando no campo, né? Hoje em dia, o cliente ele vem aqui, ele adquire uma tecnologia de ponta, isso chega lá na fazenda e cai na mão de quem vai executar isso. Então, se quem vai executar isso não está muito bem alinhado com os benefícios que isso vai trazer, a importância dele fazer o manejo bem feito ou aplicar aquela tecnologia bem aplicada, se ele não tem isso muito claro para ele, é só mais uma operação, né? Quando a gente fala, por exemplo, de máquina, né? O produtor investe numa Ferrari, que a gente estava falando, né? Ela tem que ser usada como uma Ferrari, né? Ele tem que fazer isso rodar. Muitas das vezes, isso vai demandar um pouco mais de trabalho para ele, porque ele vai sair de uma coisa que ele estava habituado, uma forma de aplicar, por exemplo, né? O produto, e ele vai passar para uma outra forma de aplicar. Nem sempre isso é confortável para ele, né? Mas vai demandar um pouco mais de tempo para ele se adaptar,
ou ele vai deixar de fazer algo que ele já fazia há 10, 15 anos, né? Como a gente estava falando da aplicação pulsada ou seletiva. Cara, ele já faz isso há 10, 15 anos da mesma forma. Como assim você está fazendo... Vou ter que fazer desse jeito? Sim, é que para que isso funcione, ele precisa se dedicar um pouco mais. Então, mas ele tem que entender que ele vai se dedicar um pouco mais agora, e isso vai trazer um certo retorno. Né? Todo mundo investe em tecnologia para ter um certo retorno, seja para conforto, seja para rentabilidade do negócio. É isso aí. Quando ele entende que isso que ele faz parte do negócio, que ele tem que fazer aquilo funcionar, a nossa vida fica mais fácil, né? Com certeza fica mais fácil. A nossa maior dificuldade é fazer com que ele entenda que aquilo vai ser bom pro negócio que ele está inserido, sabe? É mais ou menos assim, eu quero um iPhone última geração, mas eu vou usar só para conversar com você. Eu não vou me preocupar com toda a tecnologia que tem embarcada nele e também nem pretendo usar. Então, provavelmente, eu estou jogando dinheiro fora. Isso dói na gente, né? Acontece muito do produtor ele comprar uma tecnologia do que quer que seja e não utilizar. Isso é mais comum do que a gente imagina. E a gente tem um pensamento muito forte de fazer o cliente de fato utilizar aquilo. A gente chama de destravar o valor daquela tecnologia para que ele sinta que ele está de fato fazendo um bom investimento. Porque hoje a tecnologia ela tem um custo, né, que a gente acabou de falar, e ela precisa retornar, né? Então, hoje em dia, nós temos uma equipe que trabalha, por exemplo, só para fazer com que o agricultor ele use aquilo que ele comprou. Então, a gente tem trabalhado muito forte para que ele, de fato, utilize todo aquilo que ele está comprando. E muitas das vezes a gente se depara com que tem uma Ferrari, né? E ela não foi dimensionada para andar na fazenda, né? Às vezes era melhor ele ter comprado uma Hilux, né? Vamos lá, né? É isso aí. E a gente precisa adequar aquilo que ele tem para aquilo que ele tem de realidade, né? A tecnologia, ela tá democrática, né? Tá acessível, mas às vezes a gente não precisa investir tanto numa tecnologia, basta a gente usar muito bem utilizado aquilo que a gente já tem, né? Às vezes não depende dele investir algo a mais quando a gente fala financeiramente falando. Ele pode investir, por exemplo, num conhecimento do operador dele, para que ele utilize corretamente aquilo que ele já tem dentro da fazenda. É sensacional. E esse olhar de que eu devo ter calma para lidar com todas essas mudanças e fazer esse processo da melhor forma é o caminho mais assertivo? Olha, o que a gente tem observado no campo que sim, né? A gente tem todos os tipos de clientes, nós estamos aí numa região muito grande e o que a gente mais vê é essa diferença. Hoje nós temos clientes que estão bem organizados, que a equipe dele entende o propósito que eles estão ali, qual é a diferença que ele faz no negócio, né? Você vê que eles se preocupam com o misturador, né? Vamos falar de tecnologia de aplicação. Desde o misturador que vai preparar a calda, a ordem correta de aplicação, os produtos que ele está utilizando, a máquina que ele está operando, como ele está utilizando aquela máquina, se ele está extraindo 100% daquilo. Tem os produtores que nos cobram isso. Eu não estou conseguindo extrair 100% do meu equipamento, né? E já tem produtor que, né, tem aquilo lá e beleza, tá lá. Então, hoje em dia, a gente tem de tudo, né? A gente encontra bastante coisa legal aí no campo, muita referência, né? Nós temos hoje clientes que são referências, inclusive mundiais, que recebem visitas de produtores dos Estados Unidos, da Europa. É muito comum isso aqui na nossa região, isso é muito legal. E hoje, inclusive, a Iguaçu Máquinas é referência nisso, né? A gente tem o costume de achar que lá nos Estados Unidos tudo funciona melhor, mas o produtor, hoje, ele é referência com aquilo que ele tem, o brasileiro, né? Ele consegue lidar muito bem com tudo isso, sabe? Olha, sensacional. Com certeza tem muita gente já que está estruturada para viver esse momento aí, já tem vivido há muitos anos. Agora, Fabrício, eu gostei demais quando você disse assim, tem muita coisa legal no campo. Eu gostei desse olhar otimista aí. Nos dá a oportunidade de ter muito trabalho, né? Porque naturalmente vocês são uma equipe que pensam em tecnologia, trabalham com esses softwares de precisão e vão a campo para resolver problemas. Somos viciados em resolver problemas. Olha, eu gostei disso, viu? O campo, ele é muito interessante. A gente aprende muito dos dois lados, né? Tanto com esses clientes que hoje são referências, que fazem a coisa acontecer,
e as coisas que a gente vê diferente, né? Por exemplo, né? Teve um dia que a gente foi resolver um problema de uma máquina que não aplicava, né? Beleza, vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo, porque a máquina ela foi feita... O primeiro passo é aquele, né? Olha, tô com uma máquina aqui que tá dando problema e eu preciso de manutenção. Preciso aqui que vocês venham resolver o BO. A máquina é um meio, né? Aí a gente chega na fazenda e tá lá o cara preocupado com outro produto que ele usou, porque a cauda que ele preparou talhou, aí ele tem um outro produto que recupera aquilo e para dar uma condição de colocar na máquina, para fazer aquilo funcionar. E aí a gente falou, pô, cara, mas você tá preocupado em fazer aquilo que não deu certo funcionar, sendo que seria... Tipo, resolver o problema da cauda, que já desandou, teoricamente. O certo, é lógico, tem um investimento ali dentro, mas, será que pra gente resolver, né, ir lá na causa raiz, a gente fazer de fato uma boa mistura, né, e condicionar para que a máquina aplique, né? A máquina ela é só um meio, a gente até costuma falar, esse problema aconteceu numa máquina com hoje é o mais alto nível de tecnologia de aplicação. Então, ela é muito mais melindrosa que a gente fala, né? Mas a máquina antiga fazia. Porque a máquina antiga tinha menos tecnologia. Então, ela aceitava mais esses erros da cauda, né? Que passava pela máquina e saía. Hoje em dia, como ela é muito mais precisa, a gente não tá falando só da máquina, a gente tá falando daquilo que vem antes da máquina, né? Que é, por exemplo, preparar uma boa cauda, de selecionar um bom produto, né? Porque às vezes o mais barato não é o melhor, né? E às vezes da forma que ele sempre fez, né, aquele produto, ele mudou uma formulação química, ele tá usando um outro adjuvante, ele mudou, ou ele pega água de outro lugar, né? É comum a gente achar o cara investindo num bom produto e ele pega uma água de qualquer lugar. Ele não trata a água. Pô, ele já matou ali, né? A parte química foi comprometido. E aí, às vezes, a máquina vai pagar a conta porque ela não aplicou. E quando a gente fala da tecnologia de aplicação, hoje a gente fala de agricultura de precisão, antigamente falava, não, eu faço agricultura de precisão. Aí você vai ver, o cara faz uma análise de solo e faz uma taxa variável de adubo, de fertilizante. Hoje em dia, a gente fala de agricultura de precisão, dele usar o produto certo, a dose certa, no momento certo, tudo da forma certa, né? Então... Quando a gente olha para trás, essa cauda, se ele está usando essa cauda, ele não está fazendo uma agricultura de precisão, ele está comprometendo aquele investimento que ele fez numa tecnologia, e aí acaba pagando a conta o que está por último, que foi a nossa máquina, mas foi um baita aprendizado para a gente também, porque depois disso a gente acaba conversando com o cliente, falando, olha, eu fui ali e vi que vocês estavam tentando recuperar uma cauda, e quando você vê numa fazenda que hoje a gente tem como referência, o operador ele tá ele tá empenhado em saber se aquela cauda que ele tá tentando recuperar vai ter o efeito lá, né? Eles estão... muita gente, nesse caso, ele estava mais preocupado em jogar o produto do que ele, de fato, controlar aquilo que estava roubando a produtividade dele. Até porque ele vai ter que assumir ali algo que desandou. Quem cozinha sabe. É isso. Jogar um pouco mais de sal, aí você vai tentando corrigir. Aí joga farinha, põe mais leite, adiciona manteiga, o trem vai desandando cada hora mais e você vai tendo mais prejuízo. Por quê? Porque o que era só 3 ingredientes, de repente viraram 5 ingredientes e o resultado é péssimo. É mais fácil a gente falar que a panela era ruim, né? O forno é péssimo. Ou o forno que mudou. Eu não sei cozinhar com essa panela. Normalmente Mas é mais isso. ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, eu acho que é importante também a gente ressaltar aqui, eu quero que você me ajude nesse olhar, que é o seguinte. Mas eu, com o meu maquinário antigo, eu conseguia fazer isso, eu aplicava essa cauda, eu não tinha esse problema. Mas automaticamente, então, a gente já tinha uma possibilidade de produto talvez ineficaz sendo aplicado e automaticamente lá na frente uma produtividade menor. Com certeza. Então, quer dizer, essa tecnologia ela chegou não para roubar essa tranquilidade, mas para trazer mais eficiência no teu resultado. Exatamente. E quando a gente tem esse tipo de situação, a gente tenta
de fato, resolver a causa raiz, que é levando o conhecimento para o operador. Porque ele é a gente fala que ele é o principal, né? Ele Com já tem a certeza. máquina, ele tem que fazer aquilo funcionar. Então, muitas das vezes a gente questiona o operador sobre o que ele está fazendo, o que ele está controlando. Muitas das vezes eles não sabem. E aí é até uma importância da informação hoje, que a informação chegue nessas pessoas para que ele saiba de fato o que ele está fazendo e para que ele de fato destrava o valor de tudo aquilo que ele hoje já tem. Né? Quando a gente fala de uma máquina mais antiga, falando de máquina agora, né? Um pulverizador convencional, hoje o que a gente mais pega você sabe quanto de fato você aplicou na lavoura? Você sabe quanto produto você comprou? Você comprou lá tantos litros de tal produto. Será que ele jogou a dose que você precisava? Que ele foi jogado, ele foi. Das coisas mais bizarras que a gente ele foi pega. Aplicado. O operador esqueceu de trocar vazão ou esqueceu de selecionar o bico correto. Sobrou cauda no tanque. Se a gente fala aí de 10 anos atrás, o que ele sabia? Que se retirou lá tantos litros de produto no estoque e ele voltou sem produto. Beleza, ele aplicou. Deu tudo certo. Hoje em dia, com a tecnologia, você sabe saber quanto ele aplicou, aonde ele aplicou. Então, no começo, quando a gente começou a falar de telemetria, de mapeamento, era comum você ver, sobrou um pouquinho, lá no cantinho do talhão tem aquela aplicação lá que era para ser 50 litros por hectare, foi 500, né? E aí, muitas das vezes, era briga para saber qual foi a ineficiência antigamente. Será que o produto não estava bom? Será que a máquina que não aplica direito? Será que o operador é bom ou ruim? Enfim. Hoje, com a tecnologia, nós estamos falando de informação para tomada de decisão. Então, quando ele investe mais numa tecnologia, a gente estava até comentando, por exemplo, falando, hoje em dia tem aplicação seletiva. Eu aplico só aonde eu preciso, num caso de erva daninha, por exemplo. Okay. Né? E muitas das vezes a pessoa está preocupada em economizar. Isso vai me economizar um valor de produto, né? Mas quando a gente fala de agricultura de precisão, nós estamos falando então agora eu posso usar um produto bom, porque ele vai ser de fato eficiente para controlar aquilo que eu preciso, que está roubando a minha produtividade. Então, hoje a gente fala de tecnologia e de usabilidade dela para trazer um retorno sobre aquilo que ele já investiu, né? Ou vai investir. Eu não sei, aqui ouvindo tanto sobre tecnologia de precisão e indo a campo, o que a gente também observa é que muitas vezes esse operador que está lá, porteira para dentro, ele tem um pouco de receio, né? Um pouco de dificuldade de eu não estou entendendo, mas eu também não quero falar, porque o meu emprego está aqui, ó. E de repente, se eu falar que eu não estou entendendo, vai chegar alguém e vai me substituir. E aí ele tenta maquiar essa informação. Uhum. Mas essa informação com essa tecnologia está ali. Eu entreguei muita máquina na minha vida, né? Quando o cliente compra uma máquina, a gente vai lá, explica para o operador como é que funciona. E quando a gente pega essas máquinas mais recentes, que é praticamente autônoma, a primeira coisa que o operador pensa é eu vou perder o meu emprego, né? E muitas das vezes eu falo... Vou desligar algum pininho aqui. E aí... Eu já vi histórias assim. Isso acontece, é raro, mas acontece muito, com frequência, Porque né? é uma forma de, na cabeça dele maquiar um pouquinho todas essas informações que vão ser passadas para frente. Então, vou aqui fazer um MacGyverzinho para... desligar aqui, né? Falar que já veio com problema. O que a gente tenta muito levar para eles é que, de fato, ele vai mudar um pouco a operação dele, mas ele continua sendo a pessoa mais importante naquela operação. Então, quando a gente está falando de uma aplicação de precisão, por exemplo, hoje uma máquina ela controla a velocidade sozinha, por exemplo, ou a vazão sozinha, que antigamente ele tinha que ficar controlando, ou faz uma manobra sozinha. E a gente fala, cara, agora você não precisa ficar se preocupando em dirigir a máquina. Deixa que a máquina vai sozinha. Cuide da operação. Se você está fazendo uma aplicação boa, se você está fazendo um bom plantio, você vai só direcionar o seu foco, né? Como é o nosso... Piloto automático. Exatamente. Um piloto automático. Antigamente, a maior preocupação dele era saber se ele estava dirigindo na linha, né? Se não está sobrepondo ou não. Hoje em dia, a máquina faz isso autônoma,
né? Ele vai preocupar se tá caindo a semente, se não tá tendo falha, se não tá tendo dupla, se o produto tá saindo certo pelo bico, se não tem bico entupido. Então, de fato, ele vai cuidar da operação. Ele não é mais um condutor de máquina. Hoje em dia, ele vai gerir aquela operação ali. Então, é só uma mudança de cultura, mas o operador, ele continua sendo o protagonista ali da operação. Você vê, nós estamos falando sobre tecnologia de precisão e estamos compartilhando aqui grandes insights, mas a gente não deixou de falar um minuto sequer da mão de obra. Exatamente. A mão de obra é um desafio para todo mundo, né? E a gente vem que... Eu venho acompanhando o agro há relativamente pouco tempo, 8 anos, né? Mas eu vejo, assim, enquanto as máquinas vão aumentando, a gente fala, vai tirar o emprego. E muito pelo contrário. Nós temos hoje uma grande demanda por mão de obra. Só que são as pessoas, voltando lá, que precisam entender que eles são parte do negócio e que eles estão fazendo algo para produzir mais, né? E hoje no campo tem muita informação. A gente precisa de informação de qualidade e que essa informação de qualidade chegue lá na ponta para o operador ou para quem vai estar lá no campo, de fato, empregando a tecnologia. É nisso que a gente vem trabalhando muito, né? Não adianta a gente ter uma... Vocês fazem treinamento também? Fazemos treinamento também, tanto na loja quanto no campo. A gente tem serviços, por exemplo, que destravam o valor do cliente. Hoje a gente está chegando num nível de consultoria, de falar para o cliente qual é a máquina que seria mais ideal para ele. Porque hoje em dia, se você olhar um portfólio, a gente tem centenas de modelos, né? Qual é o ideal? Às vezes não precisa comprar um trator tão grande. 2 menores atendem ele. Ou às vezes não, é um grande mesmo. Então a gente está chegando nesse nível de cuidar mais do que a gente entrega para o cliente, sabe? E aí você colocou uma coisa muito interessante, que recentemente em uma fazenda eu ouvi isso. Então, nós optamos por 2 menores diante da nossa necessidade, das nossas áreas, do maquinário que a gente já tinha aqui disponível. Então, essa leitura é super importante. Com certeza. Hoje em dia a gente tenta fazer com que o produtor produza mais. Se for com o nosso equipamento, melhor ainda, porque a gente acredita muito que a gente entrega aquilo. Não só com o produto, mas também com o serviço, né? Justamente porque, às vezes, ele tem a melhor tecnologia, mas ele não está utilizando. Então, parte do nosso produto ter essa entrega de qualidade. Para que... e quando a gente fala de entrega, não só de entregar o equipamento, mas de falar assim, cara, não, nesse momento você precisa de 2. Lá na colheita. Na colheita, às vezes essa máquina aqui automatizada vai ser melhor para você. Não, cara, aqui nesse caso seu não vai resolver, porque você não varia muito, a sua produtividade está mais homogênea, enfim. Acontece muito isso. Muita coisa. Bom, a gente está vivendo aqui, né, a Farm Show, que é uma das principais feiras do estado e que tem a presença extremamente expressiva de grandes marcas. Uma feira dessa, na sua opinião, ela tem um papel fundamental para conectar as pontas? Com certeza. Nós recebemos ali operadores, gerentes, produtores, né, investidores. É uma oportunidade da gente mostrar o que a gente tem a serviço do produtor, de trocar conhecimento mesmo, do produtor falar suas dores, da gente mostrar as nossas soluções, ou até mesmo sugestão. Os produtores sugerem muito, os operadores também vêm muito aqui. Cara, tem uma máquina dessa fazenda, mas eu até agora não peguei, eu queria saber o que ela tem. Então, essa feira é um momento muito importante da gente ter essa troca de conhecimento. Muitos operadores vêm aqui tirar dúvida. Eu não consegui ir lá fazer aquele negócio, me ajuda aí. Então, a feira é um momento muito importante de levar o conhecimento, né? E essa ocasião é também um momento muito importante que a gente está aproveitando, né? Várias pessoas com muito conhecimento para que isso chegue lá na ponta, que é onde realmente importa, onde faz a diferença, né? Por isso a gente diz o seguinte: compartilha esse conhecimento, compartilha essa informação, permite que teus colaboradores, muitas vezes é difícil, né? Que um grupo venha até a feira, saia ali da fazenda, mas pelo menos que o teu gerente, que pessoas específicas tenham um contato com esse universo para entender. Exatamente. E eu gostei muito do que você falou, porque é tão democrático para fazer parte.
para perceber o papel dele, onde está nesse cenário que é gigantesco, que a gente fala, olha, somos o maior player do mundo. Hoje nós não ficamos muito para trás dos outros players do mundo, né? E hoje aqui a gente tem muito das melhores coisas do mundo, né? A gente falando de insumo, de máquina, de serviço, aqui dentro da feira, tudo junto num lugar só, que você pode ver tudo isso numa visita, né? Num giro. Eu acho que um dia é pouco pra gente ver tudo que tem aqui dentro, né? Mas é uma baita de uma oportunidade. Eu acho que é um evento muito importante para nossa região, para que a gente atinja todo mundo e para que as pessoas vejam o que tem disponível no mercado e o que está vindo pela frente. Né? Isso é muito importante. Olhar lá na frente para que a gente tem muita escola aqui. Sim, né? sim. Muito legal isso. Muito legal, que eles vão lá e eles entendem o que está vindo pela frente para que ele se prepare, para que quando for a vez dele, né, ele esteja preparado para entrar nesse mercado. E sabe, eu acho fundamental, assim, essa molecada que está aí e aqui, como em outras feiras, a presença das escolas, trazendo as crianças para permitir, sabe, esse olhar para o agro, dizer, olha, eu achei isso tão legal, mãe, aquela máquina lá. Além dele multiplicar essa informação, ele é contagiado por esse sentimento de paixão, de admiração, de respeito por esse universo. Então, essa é uma troca fantástica. É muito legal. E a gente acha que a gente ensina eles, mas eles nos ensinam muito, né? Umas perguntas, assim, muito legais. E a Primavera do Leste é uma região abençoada porque é uma região que vive o agro, né? Então, tem umas perguntas da gurizada ali que você olha e fala, meu Deus, né? Já tá perguntando isso. Não, teve uma vez, eles perguntam sobre questões específicas mesmo. Por isso então que lá na minha fazenda tá dando muita semente dupla. Você fala, pô, mas você tem 12 anos, cara, você já tá sabendo de semente dupla, que perde produtividade. Você fala, pô, cara, a base vem forte, né? Amém, né? A base vem forte. Amém. E a gente tem muito sucessor, mas também temos muitos entusiastas mesmo do agro, que você vê que não tem relação nenhuma, assim, parental do agro, mas que aqui em Primavera respira. E região também, a região ela é muito forte. E você vê a gurizada, né? Aí, a base tá vindo muito forte. Isso é empolgante. Eles estão vindo com muito conhecimento também. Então, é a esperança aí. Você acha que o conhecimento é algo fundamental para fazer essa roda girar? Eu acho que o conhecimento ele é a parte mais importante da engrenagem. Porque sem o conhecimento, ele não vai conseguir destravar. E acho que mais do que o conhecimento... na verdade, quanto mais você compartilha o conhecimento, mais você aprende, né? É isso aí. Quanto mais você divide, em vez de você perder, você multiplica. É muito louco isso, né? Mas o conhecimento hoje, ele é a chave para que você tenha sucesso, de fato. Na sua operação, na sua gestão, no seu investimento. Hoje, sem o conhecimento, é muito difícil. E querendo ou não, o conhecimento também está muito acessível, né? Hoje a gente tem muita forma de buscar. E o Pode Aplicar é uma dessas formas de você aprender com a gente, de você trocar, de você ser o entrevistado. Chega para cá porque a gente quer essa conexão. É uma das nossas missões. Pode aplicar conhecimento, pode aplicar informação, pode aplicar insumos, pode aplicar adjuvante, enfim... Pode aplicar, pode tudo. É uma iniciativa muito legal, porque é uma coisa regional, que a gente fala do agro como um todo. É diferente quando você vê uma carinha conhecida ali falando sobre algo, e é uma iniciativa muito bacana. Parabéns pela iniciativa. E estar aqui dentro da feira também é uma oportunidade muito legal da gente expandir tudo aquilo que a gente tem de conhecimento. É muito bacana. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Obrigada. Em nome da Cell Agro. Muito obrigada pela sua presença também aqui com a gente, Imagina. Viu? Aprendi muito e seria maravilhoso acompanhar você um dia de campo pra gente ver essas histórias aí. Opa, legal. A gente inverte um pouquinho. Vai ser legal, vai ser um prazer a gente mostrar aí tudo que tem no campo, as coisas loucas que acontecem, as coisas legais. As coisas legais. A gente tem muita gente bacana fazendo coisas extremamente legais no campo, muito produtor, de fato, referência naquilo que faz.
Então vai ser um momento legal aí. A gente fala muito dos perrengues, mas eu gostaria até de deixar registrado aqui. Eu respeito demais o produtor e o agronegócio. Eu acho que é um setor da nossa economia que é gigante, grande de pessoas, grande de conhecimento, grande de investimento, grande de empreendedorismo e grande na forma como conduz tudo isso. Então a gente aprende cada vez mais e compartilha desse universo. Então, é fantástico, mas parabéns para todos vocês que fazem essa grande engrenagem girar. Eu sou um grande admirador da ousadia dos produtores, né? Com centenas de decisões para tomar a todo instante, né? Ele é um eterno tomador de decisão. Total. Meu eterno reconhecimento a essas pessoas que todo dia estão tomando decisão. A gente tem uma missão muito grande de levar informação para a tomada de decisão, mas eu fico olhando, às vezes, alguns cenários que a gente propõe para os produtores e fala, você pode fazer isso ou aquilo, e ele fala, eu quero fazer isso. Eu falo, esse cara tem que respeitar, eles são muito bons no que fazem mesmo. É isso aí. Bom, nosso papo fica por aqui, eu agradeço mais uma vez, mas olha, lembra, o futuro começa agora, tá? É o Pode Aplicar e a gente se vê logo mais. Abraço a todos.